Bem-vindos! Vila Summerwind. Houve uma época em que um local misterioso guardava segredos ancestrais, esperando apenas o momento certo para serem revelados e desencadear um mal terrível. Esta é a história não contada da Vila Summerwind, onde uma família viveu um pesadelo em sua suposta casa dos sonhos. A mansão, que mais tarde seria conhecida como Summerwind, foi erguida em 1916, no norte de Wisconsin, inicialmente chamada de Mansão Lamont pelo secretário de Comércio dos EUA, Robert Lamont. A propriedade estava situada em um terreno espaçoso de 80 acres. Além da casa principal com 3 imponentes chaminés, havia um edifício menor para os hóspedes e um amplo porão onde os servos residiam. Desde o início, algo parecia fora do lugar. A mansão, isolada em uma área propensa a fortes nevascas, gerava uma atmosfera sombria e sinistra. Os servos logo começaram a relatar avistamentos de uma figura translúcida, observando-os pelos jardins e até mesmo se materializando dentro da casa. Apesar das preocupações dos servos, o Sr. Lamont descartava tais relatos como meros delírios, atribuindo-os ao clima e à imaginação exaltada. Numa noite gelada, o Sr. Lamont teve uma experiência que o fez acreditar no sobrenatural. Enquanto jantavam no primeiro andar, foram assustados pelo tremor violento da porta da adega, apesar de saberem que não havia ninguém lá embaixo. Armado com uma pistola, Lamont investigou. A porta parou de tremer quando se aproximou, mas ao vasculhar o porão vazio, sentiu-se ainda mais nervoso. De repente, uma figura fantasmagórica apareceu diante dele, aterrorizando-o. Lamont disparou 2 vezes, mas a aparição desapareceu. A família Lamont deixou a propriedade após o incidente, que permaneceu abandonada por décadas até ser vendida para os Kiefer. Os Kiefers, no entanto, não encontraram paz na casa, enfrentando ruídos inexplicáveis e a sensação constante de serem observados. As experiências angustiantes levaram os Kiefer ao limite, levando-os a abandonar a vila, deixando para trás todas as suas posses. A Sra. Kiefer sentia que algo terrível os seguia, uma sensação de que algo daquela casa os havia acompanhado. Apesar de ainda ser de propriedade da família, a propriedade continuou a se deteriorar nos anos seguintes, ganhando fama na comunidade como uma casa assombrada. Em 1969, Ginger Henshaw, fascinada pela história, visitou a antiga casa acompanhada de uma amiga. A experiência foi assustadora, e Ginger sentiu-se imediatamente atraída pela ideia de viver lá. Seu marido, Arnold, concordou em investir na propriedade, vendo seu potencial como um projeto de restauração. Enquanto Ginger ficava cada vez mais obcecada em renovar a casa, Arnold se distanciava da família. As crianças, como a jovem April, sentiram-se desconfortáveis com o Summerwind, descrevendo-o como sujo e assustador. Apesar disso, a família se mudou para a casa. Enquanto Ginger se dedicava à restauração, Arnold se afastava cada vez mais, deixando-a sozinha na empreitada. Arnold começou a se perder em um estado de confusão, agindo de forma errática e se fixando no antigo órgão da casa, tocando-o incessantemente durante a noite. Ele acreditava que algo terrível aconteceria se parasse de tocar. Enquanto isso, a família começou a notar atividades estranhas na casa, como objetos sendo movidos sem explicação e cadeiras deslocadas. O ambiente ficou cada vez mais tenso, com a sensação constante de serem observados por algo invisível. Choros inexplicáveis e passos ecoavam pela casa, perturbando o sono da família. Arnold se tornou mais distante e temperamental, transformando-se de um pai amoroso em uma figura furiosa e imprevisível. Um incidente violento envolvendo a morte de um guaxinim expôs sua instabilidade emocional. Enquanto Ginger tentava manter a normalidade, um encontro com amigos acabou em pânico quando uma aparição fantasmagórica os assustou, confirmando os medos de Ginger sobre a natureza sinistra da casa. Enquanto Arnold mergulhava cada vez mais na loucura, sua obsessão pelo órgão tornou-se mais intensa, levando-o a perder o contato com a realidade e prejudicar o negócio da família. Com a saúde mental de Arnold deteriorando-se rapidamente e as filhas considerando o suicídio como uma terrível solução, a casa ameaça destruir a família por completo. A situação se torna ainda mais preocupante devido à idade jovem das crianças.
Ginger agora busca refúgio na floresta próxima e prefere dormir ao relento do que na sua própria casa, tomada pelo medo dos espíritos que habitam a propriedade. No entanto, com a falta de recursos, o inverno se aproxima rapidamente. Sem gás ou eletricidade, a família concentra-se apenas nas necessidades básicas de sobrevivência. A bomba d'água quebrada os obriga a buscar água no lago próximo. Além dos problemas de insanidade de Arnold e da atividade paranormal, eles lutam para se manter aquecidos. Mudaram todos os colchões para a sala e queimam móveis para sobreviver, desmontando até parte do revestimento de madeira dos quartos para usar como lenha. Uma descoberta horrível confronta April quando ela encontra um esqueleto humano, isolada e traumatizada. Enquanto os ventos gélidos uivam do lado de fora, Ginger finalmente alcança seu limite. O orgulho a impedia de pedir ajuda ao pai, mas o medo agora supera seu orgulho. Ela atravessa a floresta congelada em busca de socorro, fazendo a ligação que pode salvar suas vidas. No dia seguinte, Ginger e as crianças são resgatadas, deixando Arnold para trás. Ele será internado em uma clínica psiquiátrica, enquanto as esperanças de um relacionamento feliz entre ele e Ginger desmoronam. Arnold desaparece da vida da família para sempre. A casa foi leiloada à força e vendida a um novo proprietário, mas o fim dos problemas estava longe de chegar. Em entrevistas posteriores, Ginger explicou que não tinha interesse no mundo paranormal, mas sentiu a necessidade de entender o que aconteceu no Summerwind. Após ser resgatada por seu pai, Ginger compartilhou todos os detalhes com ele, mas Ray não acreditou nas experiências sobrenaturais. Mesmo assim, Ginger se tornou uma estudante ávida do paranormal, buscando entender o que aconteceu. Em 1972, Ginger e as crianças vivem com o pai em Ontário, Canadá. Ela estuda o paranormal diligentemente, enquanto seu pai, secretamente, organiza uma visita à propriedade com a nova proprietária, Sra. Murray. Rain, seu filho Ray Jr., é atraído pela casa e decide comprá-la. Ele começa a renovar a casa, mas logo enfrenta dificuldades para contratar empreiteiros, pois eles evitam o trabalho assim que descobrem a localização. Ray Jr. continua trabalhando sozinho, mas um dia ele é tomado pelo medo e se recusa a voltar para a casa, sem contar ao pai o que aconteceu. Ray Sr. estava entusiasmado com seus planos para Summerwind, explicando o layout para sua filha e filho. Ray Jr., no entanto, parecia nervoso, especialmente após sua experiência com hipnose. Ginger ofereceu-se para ajudá-lo a parar de roer as unhas, mas as coisas rapidamente saíram do controle. Enquanto Ginger colocava Ray Jr. em transe, as luzes começaram a piscar e um ar frio encheu a sala. A voz de Ray mudou, tornando-se áspera e idosa, proferindo palavras ameaçadoras. Ginger, assustada, tentou quebrar o transe, mas nada funcionou até que ela ordenou ao espírito que deixasse o corpo de Ray. Quando as coisas se acalmaram, Ray acordou sem memória do evento. Ray Sr. descartou o incidente como imaginação exagerada, mas Ray Jr. explicou o que aconteceu com ele em Summerwind. Ele ouviu vozes chamando por ele e encontrou 2 buracos de bala no porão, mesmo após uma noite de chuva. Ao investigar, ele viu a aparição de um velho com o rosto desfigurado, o que o levou a fugir assustado. Ray Sr. ficou surpreso com a história e decidiu investigar mais. Em transe, ele encontrou uma concessão de terras assinada por Jonathan Carver, em 1767. Esse nome associado a Summerwind poderia ser a chave para desvendar os segredos da casa. A família começou a pesquisar mais e descobriu que Carver era um explorador que negociou uma trégua entre tribos nativas em conflito. Após muitas reviravoltas, a busca pela verdade sobre Summerwind parece ter atingido um impasse. Apesar das novas revelações sobre a concessão de terras de Jonathan Carver, a caixa escondida no porão da mansão nunca foi encontrada. Embora tenham retornado à casa na esperança de resolver o mistério, Ginger e seu irmão deixaram Summerwind sem respostas concretas. Com o passar do tempo, a propriedade foi vendida várias vezes e acabou abandonada. Em uma noite tempestuosa em 1988, um raio atingiu a antiga mansão, incendiando-a e destruindo-a completamente, selando seus segredos em um túmulo de cinzas. Agora, restam apenas as ruínas das chaminés e algumas pedras, enquanto a verdade sobre a terra de Carver e os eventos sobrenaturais de Summerwind permanece um mistério. Apesar das incertezas, a história da família Henshaw ecoará para sempre. A experiência traumática que enfrentaram deixou marcas profundas,
e as perguntas sem resposta continuarão a assombrá-los até o fim de seus dias. Agradeço sinceramente pela sua paciência e apoio ao acompanhar essa jornada. Se você gostou deste conteúdo, por favor, considere deixar um like, um comentário e compartilhar com seus amigos e nas redes sociais. Suas interações são fundamentais para que meu trabalho alcance um público maior e continue inspirando e cativando pessoas como você.